Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. A história que vamos contar hoje no quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio tem a ver com um personagem que se tornou o símbolo de uma agricultura inovadora. Dedicado e persistente, ex-morador de Cunha Porã, Arceli Baumann usou as ferramentas que tinha à época para transformar a pequena lavoura em algo rentável e produtivo. Hoje esse legado segue sendo contado pela filha dele e pelo seu genro. Gente que fez e gente que faz dessa semana veio até o município de Cunha Porã para contar a história da família Bauermann e Capal e entender um pouquinho a importância dessas terras, o que elas têm de tão especial, já que existem recordes de produtividade tanto na soja, milho ou até mesmo no trigo, desde os tempos do seu Arceli. Vamos juntos? A Cristina e o Cléo são sucessores do seu Arceli, um homem além do seu tempo, um agricultor que marcou época, mas que não está mais entre nós. O seu Arceli partiu, o legado continua. Até o pluviômetro, que ele sempre usou para medir o volume da chuva, segue por aqui. Agora, ele dá o norte ao Cléo e à Cris nas tomadas de decisões. Hoje, nos 95 hectares da propriedade, eles plantam trigo, milho e soja. Muito porque elas estão produzindo bem é a rotação de cultura que a gente faz. Faz muitos anos que sempre a gente está fazendo essa rotação de cultura. O que a gente planta num ano, a gente planta o trigo, no outro ano a gente naquela mesma área planta o milho. Né? Então sempre no inverno a gente faz a cobertura com aveia e nabo para manter a palhada e para manter os micro-organismos, né, na lavoura. Né? E as culturas que vocês mais plantam aqui, quais são? É milho, trigo e soja. Né? Soja, daí a gente faz a soja safra em cima do trigo e a soja safrinha em cima do milho. Se tem algo que sempre caracterizou a propriedade foram os bons índices de produtividade. E isso segue até hoje. Estão se mantendo boas. Apesar dos 2 últimos anos ter dado a área da seca, né? Mas elas ainda, apesar de tudo, se manteram boas. O que você acha que isso é suficiente para melhorar essas produtividades? Hoje, o que a gente tenta ir acompanhando com as tecnologias de novas sementes, né? Coisas que os técnicos da cooperativa trazem para a gente, né? E como a gente tem o bom acompanhamento da parte técnica, que é a parte que vai indo olhar as lavouras, vai acompanhando que nem no caso hoje, as cigarinhas no milho, que está complicado, né? Então, o agricultor às vezes não tem aquele olhar clínico que o técnico tem, né? Perfeito. Então, a gente tem que, muito dessas, o que a gente está colhendo, a gente deve aos técnicos também, né? Me diga, os cursos ajudam? Bastante. Querendo ou não, mas tu sempre, vamos dizer assim, o tempo que tu perde num curso é sempre um valor agregado na tua vida. Isso nunca é um tempo jogado fora. Isso, sempre tu aprende alguma coisa. E onde você vê o futuro da propriedade? Futuro a gente sempre tenta assim tirar o quanto mais a gente conseguir tirar mais, né? Nem hoje a gente tem bastante área, né? Considerado com a nossa região aqui, né? Mas quanto mais a gente consegue tirar da mesma área, é melhor, né? Porque daí tu consegue polarizar o custo de produção. Né? E tem que acompanhar, então, essas tecnologias. Com certeza. Isso é essencial para a vida do agricultor. Né? A Cris, que sempre esteve ao lado do pai, aprendeu que é preciso colocar tudo na ponta do lápis. Por isso, o caderno velho de anotações lá do seu Arceli continua aqui. Esse novo é o da Cris. Ela que preenche os formulários que depois seguem para o computador. Aqui nessa área já desde 83, meu pai e minha mãe vieram para cá, casaram, né, e estão morando aqui. E a partir daí, meu irmão nasceu, eu e tal, desde lá a agricultura, né. E quando nós éramos adolescentes, meu pai pediu, vocês querem continuar na roça ou não? Né, e nós assumimos o compromisso. E a partir dali começamos a investir em tecnologia e na compra de mais terras, né?
Porque não adianta tu estar só no negócio sem evoluir, né? Sem querer acrescentar alguma coisa, né? E que aprendizado ficou do Arceli? Ele era um cara que trabalhava bastante, né? Um cara assim que sempre pensava em, como se diz, tirar o melhor do que podia, né? Não era só ir lá plantar e depois colher, tinha que acompanhar, tinha que entender o ciclo da produção, tudo bem certinho, né? E ficou? E ficou, né? A gente está ali, a gente hoje em dia ainda continua fazendo as anotações que ele tinha tudo anotado, plantei tal dia, passei tal defensivo, colhi tal dia tantas sacas. Isso é uma coisa que precisa hoje em dia para tu comparar. Eu colhi tão bem ano passado, por quê? Né? Porque com a correria de hoje em dia, tu acaba esquecendo essas coisas, né? O Cléo e a Cris casaram em 2014, têm uma filha, vivem na casa do seu Arceli, se tornaram sucessores, mas até hoje carregam os ensinamentos que fizeram da propriedade uma referência. Hoje em dia a gente já implantou umas tabelas no computador, mas também ainda não estamos 100% nisso, porque eu acho super essencial o caderno. Eu acho uma coisa assim prática e simples de tu fazer, e alguém vem aqui, vai lá na gaveta, pega o caderno, tipo meu irmão, quando vai fazer o serviço, quer olhar alguma coisa, já está prática na mão também, né? Eu lembro que eu vim aqui para contar uma história do teu pai sobre produtividade e sobre os controles pluviométricos, né? Que ele sempre teve isso em mente. Hoje eu encontro aí uma captação num outro lugar e tal. Quem faz isso hoje? Hoje em dia é quase que de toda a família o serviço, né? Antes da noite, quando é que tu entra, tu vai lá no pluviômetro, olha, choveu tanto, aí tem o calendário da cooperativa, a gente tem pendurado ali, essa pessoa que olhou, vai lá e anota. Aí todo final de ano eu pego as somas e passo para o computador e imprimo uma tabela, né? Para tu conseguir analisar melhoras. O seu Arceli foi sensacional nesse sentido também, né? Sim. Ajudou muito? Sim, sim. Ele sempre buscava compreender por que dava melhor a lavoura naquele ano ou não dava certo, né? E a tabela de chuvas é essencial para tu entender que tu tem que plantar na janela da soja, na janela do milho. Não adianta querer inventar muita loucura de querer plantar direto sem deixar a rotação de cultura, porque a terra precisa descansar, a terra precisa repor nutriente, que plantar milho, ele só tira alguma coisa da lavoura, ele não deixa, né? A história do seu Arceli não se apaga, está viva nessas imagens. Agora é o Cléo e a Cris que precisam escrever novas páginas dessa trajetória de vida.